Olá, pessoal, estamos de volta com o quarto e último episódio do podcast Hospital Paulista 50 anos. E o tema de hoje é sobre a tecnologia e a medicina, onde o foco principal de todo esse debate aqui é a tecnologia na especialidade de otorrinolaringologia. E para falar sobre esse assunto, nós trouxemos 3 médicos muito renomados. São eles: Dr. Domingos Tissucci, professor livre-docente da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, atualmente é professor associado da FMUSP, chefe do grupo da Voz da Clínica Otorrinolaringológica do Hospital das Clínicas da FMUSP, otorrinolaringologista e coordenador do Voice Center do Hospital Paulista. E também Dr. José Ricardo Testa, professor adjunto e livre-docente do Departamento de Otorrino da Unifesp, coordenador do curso de especialização em otorrinolaringologia do Hospital Paulista e também médico responsável pela área de implante coclear do Hospital Paulista. E o Dr. Ricardo Dorigueto, mestre e doutor na Universidade Federal de São Paulo, coordenador do programa de Fellow em Otoneurologia e Eletrofisiologia Vestibular e também médico responsável pela área de Otoneurologia do Hospital Paulista. E a gente começa falando sobre os avanços da tecnologia na parte diagnóstica, tá? A gente vai fazer aqui uma rodada e eu queria ouvir um pouco de cada um de vocês o que realmente teve impacto nesses últimos anos na sua área, por exemplo, Dr. Domingos. Então, na minha área da laringologia e voz, um dos pontos mais importantes para fazer o diagnóstico é a visibilização, é olhar as estruturas que formam a laringe e as cordas vocais. Então, todo o progresso que houve nesse sistema de endoscopia e captação de imagem dessas estruturas, principalmente durante o funcionamento da laringe, foram fundamentais. E dentro disso, nós temos, por exemplo, a videoestroboscopia de laringe, que é um dos exames que eu acho absolutamente fundamental para fazer o diagnóstico adequado. E hoje, como um desenvolvimento mais moderno, nós temos os videoendoscópios, que tem a câmera na ponta do endoscópio flexível, associado a um processo chamado NBI. NBI, na verdade, utiliza um tipo de luz especial, através de filtros, para iluminar a laringe com determinada frequência de luz, que é captada pelos vasos, e isso nos faz distinguir melhor o que é o normal e o que é alterado das estruturas observadas. Então, eu acho que em termos de diagnóstico, esses foram os 2 grandes avanços que nós observamos. Sistema de vídeo para capturar uma boa imagem da laringe para que o médico tenha um substrato adequado para fazer um ótimo diagnóstico. Eu acho que esse é o ponto mais importante que eu observo. Tá ótimo. Dr. Testa, e na sua área da otologia, quais foram os grandes avanços na parte diagnóstica? A gente tem 2 áreas importantes. Uma área é a área de imagem, então as imagens de tomografia computadorizada e ressonância magnética, que trouxeram grandes avanços no diagnóstico das doenças do ouvido em geral. E a parte da audiologia. Então, vários testes audiológicos básicos e mais sofisticados para pacientes com perda auditiva, e isso acaba entrando na parte de reabilitação depois do implante coclear. Então, existem vários tipos de teste que são feitos para a parte de diagnóstico de tipo de surdez para depois indicar uma reabilitação. Tá ótimo. E na sua área, doutor Dorigueto? Bom, na otoneurologia nós avançamos muito no diagnóstico do paciente. O labirinto é um órgão de 6 sensores, são 5 sensores vestibulares e um sensor auditivo, e a gente evoluiu nos sensores, né? A gente consegue avaliar os sensores. Então nós hoje temos testes por vídeo, né? Aumentamos muito a melhoria no vídeo nistagmografia, no vídeo Head Impulse Test, na eletrofisiologia. Então a gente consegue hoje abranger todo o conjunto de sensores do labirinto. A gente consegue avaliar todos os canais semicirculares, os órgãos otolíticos, a cóclea toda, e a gente faz o diagnóstico bem apurado. Isso não tira o peso do diagnóstico do médico, que o médico também, nós aprendemos que a clínica é soberana
e a gente tem que usar os exames como recurso para o diagnóstico preciso. Então isso, apesar dos avanços tecnológicos serem muito importantes, a clínica ainda é a melhor forma de fazer o diagnóstico do nosso paciente com tontura. Tá ótimo. E quando a gente pensa em tratamento hoje na sua área, Dr. Domingos, da laringologia e voz, quais foram os grandes avanços? Então, Roseli, a laringe, mas principalmente a área de voz, atua nas pregas vocais, quando se faz o tratamento, né? E as pregas vocais, ou as cordas vocais, têm uma dimensão de 2 centímetros no máximo, né? Então, uma lesão que tem lá tem milímetros de tamanho, 1 milímetro, 2 milímetros, 3 milímetros. E as pregas vocais trabalham com muita precisão para produzir uma voz normal. Então, quanto mais preciso formos para ressecar essa lesão ou para remover e tratar essa lesão, melhor será o resultado funcional. E dentro desse aspecto, não só houve grande progresso na área de instrumental para fazer a cirurgia, mas eu chamaria a atenção para o desenvolvimento do laser. O laser não é um equipamento novo, recente, é um equipamento que tem desde a década de 70, mas ele foi sofrendo refinamentos e hoje nós temos aparelhos de laser tanto de CO2, de gás carbônico, quanto outros tipos de laser como o diodo, com alta precisão. Isso permite que o cirurgião treinado nessa tecnologia seja capaz de fazer cirurgias minimamente invasivas, mas com máxima eficiência possível. Então, eu acho que o grande avanço que nós estamos vivendo hoje na laringologia está atrelado ao laser. Tá, ok? E fora isso, obviamente, que tem desenvolvimento na área de tratamento de câncer, em quimioterapia, etc., que eu acho que aí já é uma outra parte que nós podemos discutir numa outra oportunidade. Tá ótimo. E aí, voltando aqui para a otologia, Dr. Testa, quais foram os grandes avanços do tratamento? Então, são 2 grandes mudanças que aconteceram. No final da década de 90, se introduziu a fibra óptica para a cirurgia otológica. Isso mudou muito o diagnóstico e o tratamento de várias doenças que até então eram consideradas de difícil e ainda são, mas melhorou o resultado. Então, o uso da fibra óptica no centro cirúrgico, às vezes até no ambulatório, ajudou muito nessa mudança de caracterização dessas doenças, principalmente as inflamações crônicas do ouvido e a doença chamada otosclerose. O outro ponto são a utilização das próteses para amplificação da audição. Então, a prótese convencional teve um desenvolvimento brutal de um aparelho analógico com muita dificuldade, muita produção de ruído, para um aparelho muito mais sofisticado, digital, com um som quase puro, o que facilita muito a vida das pessoas que usam. E para aqueles que não têm essa capacidade ou não podem, aí existem as próteses que são implantadas, as ancoradas ao osso e os implantes propriamente ditos, os implantes cocleares ou de tronco cerebral. Então, isso daí mudou a possibilidade do indivíduo surdo profundo voltar a escutar. Então, é uma mudança que começou no final dos anos 60, mas adquiriu uma coisa assim de um impulso muito grande do ano 2000, 2005 para cá. Tá ótimo. E na sua área, doutor? Bom, acho que de 20 anos para cá, o que mudou na minha área, além nós descobrimos que não se trata a doença do labirinto apenas com medicamentos, né? Nós podemos fazer manobras que reposicionamos os cristais, as manobras para VPPB famosas, a gente pode fazer reabilitação vestibular, quer dizer, aquela coisa de que a gente pensava que a gente tratava o labirinto apenas com medicamento, eu acho que a gente agora entrou numa fase que a gente mescla medicamentos na fase aguda, medicamentos diferentes para a fase crônica para restaurar a função do labirinto e estimulações, porque a gente aproveita a própria rede neural, quer dizer, como o labirinto não é o rei do equilíbrio corporal. O labirinto, ele é um sensorzinho só, que é analisado pelo cérebro
E assim tem a entrada dos olhos, a entrada da propriocepção, e o cerebelo ele organiza tudo. Então, estimular essa organização do sistema nervoso central faz o paciente melhorar. E como o nosso cérebro faz isso? Nosso cérebro de verdade, quando a gente tem uma crise do labirinto e a gente não dá remédio, esse paciente não achou o médico. Como é que esse labirinto é tratado pelo sistema nervoso central? Ele inibe o labirinto na primeira semana e estimula o cérebro na segunda e diante. Então, se a gente aprendeu que medicamentos que tiram a função do labirinto fazem bem apenas na primeira semana, e depois a gente tem que estimular, né? Então, a gente estimula com técnicas de vários modos diferentes. A reabilitação é uma delas, a estimulação magnética transcraniana é outra técnica, a estimulação elétrica transcraniana é outra técnica. Então, a gente tem que olhar o conjunto do paciente, como esse paciente está sofrendo, e escolher a técnica principal, como se fosse um maestro, escolhendo quem que vai tocar na ordem certa. Então, essa é a grande sacada da área, é verificar como está o estágio do paciente e ver quem que precisa ajudar no sistema nervoso central esse paciente. Tá ótimo. Bom, a gente viu que é uma gama de avanços, né, tanto na parte de diagnóstico como na parte de tratamento. E vocês três atuam hoje fortemente, né, dentro do Hospital Paulista. Eu queria ouvir um pouco de cada um de vocês sobre essa questão dessa evolução. O Hospital Paulista acompanhou essa evolução da medicina? Doutor Domingos. Roseli, eu comecei a trabalhar no Hospital Paulista em 1994, já estou lá há 30 anos, né? Na verdade 31, comecei em 93. Quando nós começamos lá, começamos com um fibroscópio que a gente olhava no olho, né? Hoje a gente trabalha com uns equipamentos assim, bem de ponta, né? Não sei se posso falar última geração, porque sai tanto equipamento novo que eu não sei se é última geração, mas muito atualizado e muito eficiente, né? Então, durante todo esse tempo, esses 30 anos, o Hospital Paulista, pelo menos na minha área, sempre se primou pelo aprimoramento dos equipamentos. Então, eu acho que ele realmente acompanhou a evolução da tecnologia. Que ótimo. Aproveita também, doutor Testa, e fala um pouquinho sobre a sua chegada no Hospital Paulista e se realmente o hospital vem acompanhando, né, todo esse avanço na sua área. Eu comecei um pouquinho antes, como plantonista do hospital, em 1986, e comecei a atuar como especialista na área de otologia em 89, por convite do Dr. Braz Nicodemo Filho, que é pai do Braz Neto. E naquele momento a gente quase fazia uma coisa artesanal. Então a gente tinha o equipamento de um otoscópio e o equipamento do centro cirúrgico era limitado, e o microscópio cirúrgico que a gente tinha disponível tinha uma qualidade de imagem limitada. E isso foi melhorando, e o hospital hoje em dia ele dispõe de 2 microscópios de qualidade muito boa, da marca Zeiss, e todo o arsenal de fibras ópticas que facilitam muito a parte cirúrgica. Fora isso, nesses últimos anos a gente vem fazendo cursos de treinamento para os médicos do corpo clínico do hospital, e para os recém-formados também, para treinamento nessas áreas das próteses implantáveis. Então a gente tem parcerias com essas empresas produtoras dos equipamentos e fazemos esses cursos hands-on, que geralmente tem um sucesso muito importante dentro do corpo clínico do hospital. Tá ótimo. Isso, história com o hospital, e se a gente tem acompanhado esses avanços? Bom, eu comecei no hospital por volta, acho que de 2000, 2001, eu não sei o ano ao certo, mas eu vim para São Paulo para fazer mestrado e doutorado, fui para a Escola Paulista de Medicina, fazer mestrado em otoneuro, e tinha que trabalhar em algum lugar, era a rua de baixo, e aí eu descia todo dia e perguntava para o diretor lá, que na época era o Samir, falei, Samir, tem emprego para mim? Ele falou, vem amanhã, tem emprego para mim? Então, acho que uns 2 meses começou a ter plantões, aí eu comecei a entrar. Como eu fazia otoneurologia no mestrado, e eu não lembro o nome dele, mas tinha um japonês que fazia uma eletrofisiologia, acho que era Fábio, ele saiu e eu já sabia fazer alguma coisa e comecei a entrar. Então eu comecei a evoluir com o meu mestrado e doutorado ao mesmo tempo no Hospital Paulista.
E eu via que era muito fácil fazer exame lá no Paulista, porque as coisas funcionavam muito bem. E aí eu me empolguei com isso e a gente foi criando camadas de exames diagnóstico a mais. Hoje nós temos todos os exames da área da otorrinologia, não falta nenhum, eu não tenho nenhum exame que nós faltamos no mercado. Então, tanto de eletrofisiologia, nós temos todos, quanto dos testes de impulso cefálico, VEMP, então não falta nenhum. Então, falta esse exame no hospital tal? No Hospital Paulista, não falta. E falta, tem não sei o que, falta. No Hospital Paulista, não falta. Então, eu me orgulho de conseguir criar um setor que consegue englobar todo o diagnóstico. Tanto que a gente montou o Fellow por isso, porque a gente viu que os fellowships na otorrinologia teriam muita capacidade de aprendizado na eletrofisiologia, né, no atendimento, na realização de procedimentos como terapia transtimpânica, na orelha média. Então a gente viu que tinha muita coisa para eles aprenderem. Então essa foi a minha história com o Paulista, e eu já falei da tecnologia lá que nós temos todo o material. Tá ótimo. Agora, como é que vocês veem o futuro de cada área de vocês? A medicina daqui a uns anos, como é que vocês imaginam isso, doutor Domingos? Olha, assim, não é porque tá em voga agora, mas eu acho que a inteligência artificial vai entrar muito forte a partir de agora, não só no diagnóstico, mas no tratamento, né? Então, por exemplo, na minha área, onde o diagnóstico depende de uma interpretação visual das lesões, pelo menos até agora, eu acho que vai haver um desenvolvimento onde a inteligência artificial vai avaliar a imagem e vai ajudar o médico a estabelecer o diagnóstico. Outra coisa que eu acho é que a inteligência artificial vai ajudar na indicação do tratamento. Por exemplo, o Dorighetto falou que o cérebro se conecta com o labirinto, e aí cada paciente tem um determinado problema aqui ou ali. Eu acho que a inteligência artificial uma hora vai chegar e falar assim, para ele acho que é melhor fazer esse tipo de estimulação, para ele, né, eu acho que vai chegar uma época assim, e eu espero que o hospital, né, siga essa evolução como ele seguiu durante esses primeiros 50 anos, né? Eu vi, doutor Domingos, um artigo ontem sobre Video Head Impulse Test. O Video Head Impulse Test no pronto-socorro de vertigem faz mais diagnóstico neurológico do que uma ressonância em 2 dias, porque a ressonância demora para ter lesão. E aí eu estava vendo qual é a sua chance de fazer um diagnóstico neurológico de não perder um AVC com verrite na crise. 80%, 92% mais ou menos. E a inteligência artificial, sem saber do algoritmo que a gente usa clínico, é a mesma coisa. Só que ela não foi treinada. Quer dizer, entregaram um monte de exame para ela, e ela tem um treino único, e nós precisamos ser muito treinados para a gente fazer um diagnóstico preciso. Então eu acho que isso é bem interessante. Porque, se treinar a inteligência artificial, se treinar a inteligência, vai ficar mais inteligente. Se treinar a inteligência artificial e a gente usar isso a nosso favor no futuro, eu acho que esse é o grande futuro. É o caminho. É o caminho do diagnóstico preciso, e ela fez isso sem usar os algoritmos que nós conhecemos, os algoritmos clínicos, para fazer esse diagnóstico. Ela usou coisas que a gente não sabe ainda, que só estão visíveis aos olhos da quantidade de informação que ela tem. Mas ela acertou os pacientes com AVC. A gente só não pode esquecer a parte emocional. Então, a inteligência artificial, nesse momento, ainda não tem o viés emocional que o médico tem. Então, quando ele vai tratar um certo tipo de paciente, ele pode ter um efeito psicológico diferente do que um outro tipo de paciente. E isso pro paciente também faz diferença, que é o efeito placebo. Então, na hora que a gente fala para você, faça isso porque vai dar certo, e você confia na gente, dá certo mais por essa interação do que pela medicação ou pelo tratamento. E isso talvez a parte artificial não tenha, porque vai sair uma receita. E então essa parte é que eu acho que no futuro não pode se perder, que senão a arte de ser médico acaba aí. O negócio... E a relação paciente nunca pode se perder, né? Não, de jeito nenhum. E na sua área, doutor Testa? Há 15 anos atrás, a gente assistia várias aulas de surdez e falava, poxa, não tem o que fazer. Vamos eventualmente fazer um implante, mas esse paciente não tem cura, entre aspas. E sempre se pensou,
um dia vai poder regenerar a célula ciliada ou trocar o código genético. Ah, mas isso deve demorar muito tempo. Talvez a gente nunca veja isso acontecer. E com a epidemia, por causa dos vetores das vacinas, essa tecnologia de transformação correu muito rápido. E aquilo que era ficção científica já está acontecendo. Então, o ano passado, nos Estados Unidos, na Inglaterra e na China, foram realizados reabilitação genética de algumas síndromes bem pontuais ainda, mas isso vai aumentar, e aquelas pessoas com uma injeção no tímpano, aquele vetor leva o gene e ele corrige o defeito. E a pessoa que nasceu surda volta a escutar. Por quanto tempo isso vai durar, não se sabe ainda, porque é um negócio muito recente. Mas é uma mudança total de conceito para o futuro. Então, o que a gente faz hoje, talvez daqui 50 anos, seja muito diferente. Entendi. Em termos de reabilitação. E até o processo de tratamento também ele é menos invasivo, né? Pelo que a gente percebe com o avanço da medicina, né? E doutor Doriguito, como é que vê o avanço da sua área para o futuro? Eu acho que o avanço da área vai ser deixar prático, né, o implante coclear, o implante vestibular. Já existe o implante coclear, a gente já consegue devolver a audição para o paciente, né, o implante vestibular ele não é usado, né, no dia a dia, mas eu acho que reduzindo os sensores, eu acho que é uma realidade para o futuro. E as interações entre os sistemas e as estimulações que a gente consegue elétrica dos sistemas paralelos que ajudam o equilíbrio corporal. Eu acho que é uma boa saída para o futuro para as reabilitações. Eu acho que nunca a gente, com a máxima, mesmo tendo muita evolução, eu acho que sempre vai ter, pelo menos na ortoneuro eu vejo isso, a gente vai ter que ser um maestro. Então o médico ele vai ser o maestro do encaminhamento para o diagnóstico. Então, vai ser um médico muito bom quem souber ler o que o paciente tem e direcionar a terapêutica com o recurso tecnológico. Se é recurso tecnológico puro, sem um maestro, não é nada. Então, na minha área, eu vejo muito isso, porque é muita informação, às vezes que o paciente tem, a gente encontra exames alterados que às vezes não representam a verdade clínica do paciente e que os médicos se perdem se eles não estudarem e não tiver essa relação, que o Dr. Testa falou, uma boa relação médico-paciente, uma boa orientação para esse tratamento médico. Eu gostei da sua definição de ser maestro. Eu acho que é isso mesmo que vai acontecer. Não, porque na verdade a gente é um maestro hoje, né, utilizando a tecnologia que temos hoje. Amanhã nós vamos continuar sendo maestro com a nova tecnologia do AI. Eu acho que o médico não vai ser substituído assim tão fácil assim. Sim. A neurite vestibular na minha área é uma coisa muito simples. Todo dia tem gente com crise forte no pronto-socorro. Eles evoluem totalmente diferente depois de semanas e meses, dependendo do que o médico fala para o paciente. Se eu assusto o paciente com a tontura que ele tem no pronto-socorro, ele evolui com TPPP, a tontura postural persistente, que é uma ligação límbica. Então, é a mesma doença inicial. Hoje eu atendi um paciente de manhã com até 8 meses tonto que já deveria ter melhorado. Então, essa conexão entre saber o diagnóstico e tentar fazer o melhor caminho terapêutico só está nas nossas mãos, não está na mão da inteligência artificial. Por enquanto, eu acho que não. É uma ferramenta, né? Ainda não está, com certeza não. É uma ferramenta que vai ajudá-los, né, no processo, com certeza. Bom, o hospital está completando 50 anos, né? E vocês fazem parte dessa história, né? Cada um de vocês contou aqui um pouquinho a relação com o hospital, quando começou, e você já tem acompanhado aí essa jornada. Como é que vocês imaginam o Hospital Paulista daqui 50 anos, doutor Domingos? Assim, duas qualidades que o Hospital Paulista tem que eu acho que são fundamentais para manter a qualidade, né? A primeira é que ele sempre, como nós falamos, tenta acompanhar a evolução, né? E a segunda é que é um hospital muito íntegro, do ponto de vista ético, sabe? Eu acho que se o hospital mantiver esses dois fatores nos próximos 50 anos, ele vai continuar sendo um grande hospital, na minha opinião. Então eu sempre falo que médico bom é aquele médico honesto.
E eu acho que o hospital bom é o hospital honesto com o paciente. Então, eu acho que nesse aspecto, eu espero que o hospital, e eu tenho certeza disso, continue nessa tocada, né? Tá ótimo, muito bom. E Dr. Testa? É difícil, como a gente estava comentando, é muito distante. Daqui 50 anos, se eu fosse vivo, quase com certeza não, teria 123 anos. Quem sabe, com o avanço da medicina. É difícil, né? Tipo aquele homem do bicentenário lá. Mas é uma confusão isso daí. E o envelhecimento é um problema e é uma linha que todo mundo segue. E eu tenho alguns pacientes bem idosos, diferente de quando a gente era residente, eu não lembro de pacientes com 100 anos. Hoje em dia eu tenho vários pacientes com 100 anos, que é uma coisa, e são pacientes com 100 anos com uma qualidade de vida bem razoável, uma deambulação, uma socialização bem boa para essa faixa de idade. E pensando que há 100 anos atrás, a idade de 60 anos era uma pessoa extremamente idosa. É verdade. Então, isso acho que mudou. Já estava fora do mercado de trabalho, com várias limitações. Hoje em dia isso mudou. Mas uma coisa que marcou muito foi uma paciente que toda vez que ela voltava comigo, e a secretária falava assim, poxa, que maravilha, 98, 99 anos. Ela falou, porque você não tem a minha idade. Porque é difícil mesmo. O Hospital Paulista, como tem essa característica de ser um hospital também familiar, de associação familiar, isso é um viés bom e ruim ao mesmo tempo. Eu já vi vários hospitais com essa característica que tiveram caminhos totalmente diferentes. Então, acho que foi o que o Domingos falou. Acho que se os descendentes foram mantendo o padrão, o hospital tem longevidade. Isso acho que fatalmente vai acontecer. Caso contrário, eventualmente não. Mas o investimento na sucessão das equipes é super importante. Então, eu fico atrás sempre de pessoas da minha área que permaneçam no hospital. E se trabalha com a formação, né, isso, de novos então, médicos. A gente forma a gente, mas a gente quer que esse egresso fique com a gente e continue lá. Não só a gente, porque uma hora a gente passa, mas alguém tem que continuar aquilo que a gente plantou. E se a gente não puser esse egresso na linha de produção, a hora que a gente sair do mercado, o mercado se extingue. Sim. E esse não é o objetivo. Acho que o objetivo é continuar nessa linha de formação de recursos humanos para o futuro. Tá ótimo. Como é que você vê o hospital daqui a 50 anos, doutor Durigueto? Como eu gostaria, né, de ver, né? Seria assim, eu acho que a ideia do hospital de escolher alguém que deixa um legado, eu acho bem legal. Então, assim, coloca o Domingos no Voice, ele está deixando um legado para o futuro. O Voice está pronto. Daqui a pouco, né, o Voice, né, ele talvez passe para outra pessoa, aí eu passe ao Autoneuro, mas deixamos um legado. Então, eu vejo que a construção de um legado em cada área é importante. Então, se quem administra o hospital verificar isso com clareza, eu acho que esse legado para frente, eu acho que é a maior vitória, na minha opinião. Então eu gostaria que a otoneurologia daqui a 50 anos fosse lembrada, nossa, como já era inovador naquela época, né? Como que nós evoluímos daqui. E que agregasse também o ensino ao atendimento. Seria muito legal ver se eu sonho com isso. Se começasse a agregar, seria muito bom. Então, por exemplo, a gente poderia montar pós-graduação. Eu acho que tem um hospital particular no mundo que tem alguma coisa assim. Não sei se no Brasil tem no Brasil, gente? Tem vários, tem Sírio. Então, pós-graduação, eu acho que isso agregaria bastante na minha opinião. Isso daria um reconhecimento a mais, isso seria interessante para alunos, para chamar médicos, quer dizer, quanto mais médicos nós conseguimos agregar no hospital, que tenha perfil de deixar mais legado, melhor ainda. Então, acho que o que eu vejo é legado. Eu gostaria de ver legado no futuro. Essa é a ideia.
Tá ótimo, então. Então, assim, muito obrigada pela presença de vocês aqui. É muito importante, né, vocês são referências hoje na área de vocês dentro da otorrinolaringologia. Então, assim, foi um papo muito gostoso, muito descontraído, com essa era a ideia mesmo. E a gente encerra por aqui, tá ótimo? E encerra mesmo, né? Porque esse é o último episódio do podcast Hospital Paulista 50 anos. Você que acompanhou aí todos os episódios, obrigada pela tua presença e quem sabe no futuro a gente dá continuidade ao projeto, né? Muito obrigada, viu? Obrigado.